Olá, amigos do Canal X, tudo bem? Obrigado por estar sempre junto com a gente nas entrevistas. Hoje no Canal X temos o prazer de entrevistar o presidente eleito da UNA LGBT de Xanxerê, Adonis da Cruz. Falar um pouquinho sobre esses trabalhos que eles têm, falar sobre também a trajetória da UNA em Xanxerê. Tudo bem, Adonis? Obrigado por ter vindo aqui falar conosco. Eu que agradeço. Conta um pouquinho para nós, quando é que foi fundado então a UNA LGBT? A UNA LGBT, enquanto rede nacional, ela foi fundada em 2015, em São Paulo. A UNA LGBT Xanxerê foi fundada a partir de 2016, no dia 13 de agosto de 2016, aqui em Xanxerê. Ela conta com frações no estado de Santa Catarina inteira, assim como no Brasil inteiro. Então, depois do seu lançamento oficial e federal de 2015, unidades foram se criando ao redor do Brasil e a UNA Xanxerê é uma dessas unidades, tendo sido criada dia 13 de agosto de 2016. Qual a ideia do grupo? Tá? Me parece que é claro que é uma associação que defende todos os tipos de preconceito, mas eu gostaria que tu colocasse para as pessoas que estão nos assistindo, qual é a ideia do grupo? Eu acho que a UNA ela se caracteriza muito mais como um coletivo do que uma associação em si. Claro que a gente busca associados, digamos assim, ou gosto da ideia de uma rede de apoio. Mas como a UNA trabalha, né, eu acho que essa é a grande questão. A UNA trabalha assim, como uma rede de apoio para pessoas e para a comunidade LGBT. A gente faz o trabalho bem de base, assim. A gente conhece a pessoa LGBT, ou a pessoa LGBT chega até a UNA por conhecimento de algum indivíduo membro dentro da unidade que conhece o grupo, e a gente faz o trabalho de base, que seria a formação. Então a gente tem muitos cursos de formação explicando sobre identidade de gênero, sobre sexualidade, sobre identidade sexual, sobre a diferença entre sexos, entre gêneros e como isso coloca o indivíduo LGBT em situação marginal dentro da sociedade. Então, por exemplo, um indivíduo LGBT que quer se inserir no mercado de trabalho. A UNA LGBT busca criar uma rede de apoio para que esse indivíduo se encontre no mercado de trabalho. O indivíduo LGBT que é posto para fora de casa, o que é muito comum, principalmente na nossa região, no oeste de Santa Catarina, que tem índices altos de violência contra a mulher, e logo violência contra a mulher é violência contra a figura LGBT, porque na sua grande maioria a figura LGBT performa o feminino, e a violência é sempre contra o feminino. Então o trabalho da UNA é esse, reconhecer violências e abrigar o violentado. Como é que o grupo é aceito em Xanxerê? Olha, durante esses 3 anos, uma grande primícia da unidade enquanto grupo foi a compreensão de que aceito a gente é em alguns espaços, mas na maioria deles a gente é expelido. Porque pensa, a pessoa LGBT dentro da sociedade já causa um estranhamento. Então imagine um coletivo LGBT. Mas vocês vieram e estão vindo para colocar um ponto final nisso. A gente veio para responder as questões que tem acerca disso. A gente veio também para dar um ponto final nas violências, mas abrir questionamentos sobre a existência LGBT, sobre o indivíduo LGBT diante da sociedade. Abrir questionamento, eu digo no sentido de estamos aqui para responder o que vocês têm dúvida, e estamos aqui para também buscar respostas juntos enquanto sociedade. Que o indivíduo LGBT não é um indivíduo separado da sociedade, e sim é tão agente e praticante social quanto qualquer um outro. É justamente isso que a UNA LGBT procura. A ideia que se tem, você vai conferir comigo que eu vou te fazer uma pergunta, é que as pessoas, ou uma certa casta de pessoas, acredita que o LGBT está ligado muito à depravação. Sim. Depravação sexual. E não é nada disso. Eu gostaria que você explicasse essa situação. Eu acho que, pensando na primícia LGBT como a homossexualidade, digamos assim, a homossexualidade está igualmente como a heterossexualidade está para a vida do indivíduo.
Então, a homossexualidade, ela é mais uma das sexualidades humanas. Então, ela é vista como depravação por uma questão de construção social mesmo. Ao longo do tempo e da história, ela foi constituída como uma depravação mesmo, como você bem colocou. Tanto que até 1991, a homossexualidade acompanhava o CID, que é o Catálogo de Doenças Mentais Mundial, como homossexualismo, visto como doença. Então, se você pega uma história tão recente assim, não tem como agora, em pleno século XXI, que fazem poucos anos, né, menos de 20 e poucos anos, você esperar que um cidadão médio comum compreenda a homossexualidade como mais uma figura, como mais uma performance da sexualidade humana, né? Sendo que conheceu e trabalhou a vida inteira com as questões da heterossexualidade. A sociedade é heteronormativa. Os espaços são formados para que um casal heterossexual viva, não para que um casal homoafetivo ou para que uma pessoa trans. Então, aí sendo mais, né, mais uma novidade ainda, porque se você pega dentro do catálogo de doenças, a transexualidade foi só retirada o mês passado. Você fala muito isso, de doença, né? Que se criou também um mito que a AIDS é proveniente da troca de parceiros, mas também muito do homossexualismo. Isso não, de forma nenhuma, não pode ser aceito, né? Tem que ser rebatido também. Né? Paulo, quando a gente pensa assim em ligar a AIDS com os movimentos sociais LGBT, tem que ter um cuidado muito enorme. Por que a AIDS teve uma incidência enorme no público LGBT? Porque era um público primeiramente marginalizado. Enquanto uma pessoa heterossexual contraía a AIDS, ela tinha toda uma rede de apoio de família. E o LGBT foi construindo grupos de LGBT para entender essa doença e por que estava afetando tanto a comunidade assim. E foi a comunidade, como toda a doença sexualmente transmissível é encarada como pervertida, foi alocado a nós essa responsabilidade de ter trazido, por exemplo, a AIDS em enfoque mundial ou como doença. Mas ela existe no grupo heterossexual e no grupo homossexual. Mas como o grupo homossexual é marginalizado, ela é vista ali como impura. Talvez é vista como doença no grupo heterossexual e como doença, impureza e marginalização no grupo homoafetivo ou homossexual. Eu queria reviver um pouco o teu antigo presidente, o Mário. Uhum. O Mário coloca algumas entrevistas, ele colocava muito bem o sentido da UNA em Xanxerê, o sentido de fazer, pensar, uhum, de ser diferente. Uhum. Eu acho que, nesse sentido, o Mário, como presidente da UNA, fez muito bem. Colocou uma semente que, se eu não me engano, deve ter mais de 100 pessoas que estão junto no grupo, né, desmistificando essa situação. Você acha isso também? Qual é o teu pensamento? Com certeza, o Mário é uma figura que ele criou a identidade da UNA LGBT aqui em Xanxerê. Nesses 3 anos, a gente foi criando uma identidade para daí então se entender como grupo, né? E a UNA, ela vem justamente para isso, para compreender e para elucidar questões do cidadão, né? De qualquer cidadão civil que venha ter essas questões sobre sexualidade, sobre gênero. Então a gente faz trabalhos de base, trabalhos de formação para que elucide essas questões. Adonis, tu é presidente agora. O que tu pensou para fazer em prol dessa tua associação, desse teu grupo? Uhum. A UNA, agora, ela criou sua identidade. Você sabe o que é a UNA. A maioria da população LGBT já se identifica com a UNA. A UNA criou um farol. A UNA é um farol. Costumo pensar na UNA como uma ilha no mar de náufragos. Ali eu sei que existe um continente onde eu posso chegar à deriva. Então nós somos esses pequenos faróizinhos. Não existe uma transformação maior para se fazer dentro da UNA enquanto ela está.
senão apenas continuar no segmento em que está de transformação contínua. Não existe nada a ser retirado, mas sempre realocado. Existe uma rede de apoio sempre a ser construída. Venho eu a ser presidente da UNA por conta também da ideia de transformação de rede enquanto grupo, sendo eu uma figura e um indivíduo, um munícipe xaxinense, né? E a UNA estava mais focada em Xanxerê, trabalhando com a de Chapecó, para a gente fazer essa intervenção maior no oeste de Santa Catarina, para a gente ser esses faróis para essas pessoas LGBTs que ainda assistem uma violência muito velada no nosso estado e principalmente na nossa região oeste de Santa Catarina. A UNA tem uma sede social, ela está localizada em algum lugar específico, vocês têm um telefone, um site, gostaria que você colocasse para as pessoas. A UNA LGBT, ela não tem uma sede propriamente dita, porque ela é composta como um coletivo, então são rede de apoio, são várias pessoas em que você pode encontrar e chegar próximo à entidade. A gente tem endereços eletrônicos, UNA LGBT nacional, no Facebook, no Instagram, e tu pode encontrar UNA LGBT Xanxerê com esse mesmo nome no Facebook, e lá a gente monta uma rede de apoio e te traz para o nosso grupo de WhatsApp também. É só você entrar em contato conosco, com qualquer um dos membros, que lá a gente implementa e fomenta discussões acerca das nossas maiores questões, né? E do nosso apoio para a comunidade. Finalizando, discriminação e respeito são duas palavras fortes que a UNA preza muito. Gostaria que você colocasse isso. A discriminação acontece, Paulo, por falta de conhecimento. E o nosso principal objetivo é trazer esse conhecimento à população. Ao invés de verticalizar, horizontalizar, colocar todo mundo numa igualdade, numa equidade e trazer o conhecimento não só como conhecedor, mas você também produz ele, a população produz ele. Então a discriminação não vai existir enquanto a UNA fizer esse trabalho, e quando ela existir a gente vai trabalhar nesse viés horizontal para que ele não exista. A outra palavra era... respeito. E o respeito é uma consequência. Consequência, né? O respeito, se você pega, vem do latim revés, que é olhar outra vez. Então, ao invés de verticalizar, a UNA traz um segundo olhar para que você amplie os horizontes e as questões que você tem acerca de nós como LGBTs e como entidade e comunidade. Bom, amigos do canal, entrevistamos o Adonis da Cruz, ele é presidente eleito da UNA LGBT aqui de Xanxerê e da região. O Canal X quer agradecer e pede assim, continue com a luz, continue com essa vontade de trabalhar em prol das pessoas que também têm esse espaço da UNA. Eu que agradeço, Paulo, em nome da UNA LGBT, eu só tenho que ficar contente pelo espaço cedido. E esse é um tipo de micro-revolução que eu falei. Estando nesses espaços, a gente fomenta e se engrandece cada vez mais as nossas questões e elucida as outras que venham por vir.